aulas passadas, nos referimos à produção como o resultado de empregarmos diferentes níveis de fatores de produção, também chamados insumos, e vimos que dependendo dos custos desses insumos e do preço do produto no mercado, a economia nos ajudava a definir quais são os níveis ótimos de emprego desses fatores. Do ponto de vista econômico, o ótimo é aquela situação em que os níveis dos fatores são definidos pelas firmas visando o máximo lucro. A firma, portanto, opera maximizando o lucro e, se for produtora em um mercado onde prevalece a competição perfeita, essa firma tentará dimensionar o seu produto ou a sua produção de acordo com os preços que vê praticados nesses mercados. A forma como a firma reage ao preço e define a sua produção determina uma função chamada função de oferta da firma. A função de oferta da firma, então, mostra que relação existe entre preço e quantidade produzida pela firma. Portanto, a forma como a firma reage ao preço define a função de oferta da firma. Nesta aula, usaremos a teoria de custos para entender como se forma essa curva de oferta da firma. Antes de estudarmos a formação da curva de oferta da firma, vamos definir 7 conceitos novos: custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio e custo marginal, para então definirmos e estudarmos como se forma a curva de oferta da firma. No curto prazo, existem certos custos que não variam com o nível de produção. Esses são os custos fixos. Portanto, qualquer que seja a quantidade produzida, é fixo o nível desses custos. O valor é fixo, não se altera. Custo fixo médio, portanto, expressa quanto por unidade produzida corresponde a custo fixo. Esse valor tende a ser menor quanto maior for a quantidade total produzida, como vemos aqui neste gráfico. Custo variável é uma função da quantidade produzida. Quanto maior a quantidade produzida, maior será o valor total dos custos necessários para produzir essa quantidade, uma vez que nós estamos consumindo mais fatores de produção, mais insumos. Sabemos da teoria da produção que quando a quantidade produzida é função, por exemplo, de apenas um fator, M, de produção, a relação quantidade produzida função de M é representada através de uma curva com formato sigmoide. Nesse caso, o custo variável passaria a ser quantidade utilizada do fator de produção, M, vezes o custo unitário desse fator. Portanto, esse é o custo unitário de M. Custo variável seria simplesmente calculado pelo resultado da multiplicação do custo unitário do fator vezes a quantidade usada do fator. E assim, poderíamos construir um gráfico onde no eixo Q representamos as quantidades produzidas e no eixo X o custo variável S vezes M. E o formato sigmoide se mantém nesse caso, porque a única coisa que fizemos foi multiplicar o eixo X por uma constante S e mudamos apenas, portanto, a escala do eixo. Bem, mas o que gostaríamos de representar nesse gráfico é como variam os custos variáveis em função da quantidade produzida. Então, nós inverteremos a posição do gráfico, representando no eixo Y os valores variáveis do custo e no eixo X as quantidades produzidas. Invertendo esse gráfico, a curva aparece num formato também invertida. Vemos que o custo variável varia de forma não linear e o resultado a forma dessa curva tem origem na relação não linear que existe entre quantidade usada do fator e produto final obtido para diferentes níveis desse fator. O custo variável médio é resultado de dividirmos para uma certa quantidade produzida custo variável pela quantidade produzida. Vemos que dividimos custo
pela quantidade de produção Q. E para cada ponto dessa curva que representa custo variável, vemos que de fato estamos gerando uma razão entre dois catetos de um triângulo retângulo que representa a operação matemática que estamos fazendo aqui. Para diferentes pontos, temos diferentes resultados. Se estudarmos o custo variável médio nos pontos Q1, Q2, Q3 e Q4, veremos que o resultado é diferente. Vejamos o primeiro caso, Q1. Nós temos aqui uma quantidade produzida Q1 e um custo variável de um determinado nível, representado pelo cateto aqui vertical. Então, o cateto horizontal e o cateto vertical expressam as duas quantidades que estão sendo divididas. O cateto vertical dividido pelo cateto horizontal resulta numa medida de ângulo da hipotenusa desse primeiro triângulo retângulo, e que pode agora ser comparado com os valores dos ângulos formados pelas hipotenusas dos outros triângulos retângulos que se formam quando analisamos o custo variável médio nos demais pontos. Vemos que no ponto Q2 o ângulo formado pela hipotenusa e o cateto horizontal é menor do que no primeiro caso. No terceiro caso, vemos que o ângulo é menor ainda. Podemos concluir que os custos variáveis médios são menores conforme nos deslocamos de Q1 para Q2 e de Q2 para Q3. Mas quando vamos para o ponto Q4, percebemos que o ângulo é maior agora, quando comparado com a quantidade Q3. Analisando este gráfico, percebemos que o menor custo variável médio possível ocorre quando uma linha que sai da origem tangencia a curva de custo variável, e nesse ponto de toque encontramos a quantidade que tem menor custo variável médio. Importante definir esse ponto para que possamos desenhar corretamente a curva do custo variável médio. Curva de custo variável médio, representada no gráfico de baixo aqui, tem um ponto de mínimo no ponto Q3. Custo total é resultado de somarmos o custo fixo com o custo variável. De fato, a soma desses dois termos pode ser entendido como a própria curva de custo variável deslocada para cima quando comparada com a sua posição original. O custo total médio, definido como a razão entre custo total e quantidade produzida, resulta em valores muito semelhantes aos de custo variável médio. A análise é parecida. Para o ponto Q1, custo total médio dividido por quantidade produzida resulta numa razão entre dois catetos de um triângulo que é representado aqui no ponto Q1, e vemos que essa divisão de dois catetos resulta numa medida do ângulo formado pela hipotenusa desse triângulo retângulo e o cateto horizontal. Se fazemos a mesma análise para o ponto Q2 e para o ponto Q3, vemos que os custos totais médios foram sendo reduzidos até que no ponto Q3 a inclinação da hipotenusa com relação ao cateto horizontal é o menor possível nessas três situações, portanto o custo total médio nesse ponto é menor. Ao passarmos para o ponto Q4, o custo total médio aumenta. Vemos que esse custo total médio aumenta porque o ângulo formado pela hipotenusa e o cateto horizontal aumenta com relação ao ponto Q3. Bem, ao desenharmos a curva de custo total médio, percebemos que o ponto de mínimo dessa curva de custo total médio acontece no ponto Q3, nesse gráfico, e para as demais quantidades correspondem valores de custo total médio maiores. Portanto, o ponto de mínimo acontece no ponto em que a curva de custo total é tangenciada por uma reta que sai da origem e apenas toca essa curva. Custo marginal, definido como a variação observada no custo variável, dado uma variação na quantidade produzida, pode ser analisada no gráfico ao estudarmos os pequenos triângulos retângulos que se formam em cada um dos pontos onde estamos medindo o custo marginal. O custo marginal, portanto, passa a ser o resultado de uma razão entre o cateto que representa a variação no custo e o cateto que representa a variação na quantidade. Se essa quantidade for variada de forma unitária, estamos dividindo variação no custo por variação de uma unidade na quantidade produzida. Esses pequenos triângulos retângulos nos dão uma ideia do resultado, do valor desse custo marginal. No primeiro ponto, Q1, a razão entre a variação no custo e a variação na quantidade tem um resultado bem diferente do que vemos no ponto Q2. No ponto Q2, ao aumentarmos a quantidade, o custo praticamente não muda.
Já no ponto Q3 há uma variação, digamos que parecida com o do ponto Q1, e no ponto Q4 a variação é bastante alta, dado o aumento de uma unidade na quantidade produzida. Então essas variações ao longo da curva, para cada variação unitária na produção, ou para um aumento de uma unidade na produção, define o comportamento do custo marginal, enquanto aumenta o custo, dado uma variação de uma unidade na quantidade produzida. Se queremos desenhar num gráfico como este aqui de baixo a curva de custo marginal, temos que representar o ponto de mínimo exatamente no ponto de inflexão, percebem? Nesse ponto, a variação no custo marginal é mínima e a variação nos custos é maior conforme nos afastamos desse ponto Q2 para esta situação. A representação gráfica, então, de todas as curvas de custo num único conjunto de gráficos resulta num feixe de curvas em que a curva de custo marginal tem o seu ponto de mínimo. Aumentando as quantidades a partir desse ponto, vemos que ela cruza os pontos de mínimo das curvas de custo variável médio e custo total médio. É muito importante entender que a construção dessas curvas segue uma lógica e essa lógica deve ser sempre respeitada. O ponto de mínimo custo marginal ocorre antes dos pontos de mínimo custo total médio e custo variável médio. Construídas as curvas de custo total, temos agora condições de entender graficamente o resultado de uma firma ajustar-se às situações que a levam a um ótimo desempenho econômico. Como já dito no início da aula, a empresa procura adequar-se em termos de quantidade produzida. Ela busca um tamanho ótimo do ponto de vista econômico da sua produção. Ao fazer isso, ela procura maximizar lucro e, em função da quantidade produzida, determinar então um tamanho das suas operações. Para que valores de quantidade produzida então teríamos máximo lucro? Sabemos que lucro é uma diferença entre receita total e custo total. Nós podemos analisar a imposição de uma primeira condição de otimização, que do ponto de vista matemático significa impor a condição de que a derivada dessa expressão de lucro com relação à quantidade produzida seja igual a zero. Portanto, o que queremos é que a derivada da receita total com relação à quantidade produzida menos a derivada de custo total com relação à quantidade produzida seja igual a zero. Como temos definido desde o início deste curso, por se tratar de um mercado em competição perfeita, o produtor não tem condições de afetar preço nesse mercado. Qualquer que seja a sua quantidade, qualquer que seja o seu nível de produção, altas produções, baixas produções, esse produtor sempre enfrenta no mercado ou encontra no mercado o mesmo valor de preço para o seu produto. Ele não afeta o preço no mercado. Esse preço, portanto, pode nesse modelo aqui ser considerado uma constante. A derivada de preço vezes Q com relação a Q encontra nessa expressão o valor de P constante. Isso é uma característica do mercado em competição perfeita. A derivada de custo total pode ser decomposta em derivadas de custo fixo com relação a Q e derivada de custo variável com relação a Q. Para simplificarmos e mantermos essa expressão de uma forma literal, diremos então que a derivada de P vezes Q com relação a Q é P, e a derivada de custo fixo mais custo variável com relação a Q é a variação observada no custo variável, dado uma variação em Q, o que significa que estamos falando de custo marginal. O resultado deste processo de maximização, portanto, é P menos custo marginal igual a zero. Ou ainda, que numa situação de ótimo, o produtor deve procurar aquela quantidade produzida para a qual o custo marginal da quantidade que ele está produzindo é igual ao preço no mercado. Dito de outra forma, a empresa dimensiona a sua produção até o ponto em que, se ele produzir uma unidade a mais, a variação no custo se mostra igual ao preço da unidade que ele produziu a mais.
no mercado. Portanto, a firma deve produzir aquela quantidade que apresenta custo marginal igual a preço. Essa seria a condição de otimização de lucro para as empresas. Observando então agora essa condição nos gráficos que nós montamos há pouco, vemos que se a empresa tem um feixe de curvas de custos, custo marginal, custo total médio, custo variável médio conhecidas, essas curvas de custos sendo conhecidas, elas nos ajudam a definir que quantidade a empresa deveria então produzir para maximizar lucro. Por exemplo, digamos que a empresa encontre um preço P3 no mercado. Para que nível de produção ela teria P3 igual ao custo marginal? Basta rebater o valor de P3 no gráfico da curva de custo marginal e nós encontraremos a quantidade Q3. Q3, então, é a quantidade que tem custo marginal igual a preço, portanto, é a quantidade que maximiza lucro para essa empresa. Se o preço cai para P2, a empresa continuaria maximizando lucro se produzisse a quantidade Q2. E se o preço cair para P1, da mesma forma, encontramos na quantidade Q1 a condição de maximização de lucro. Bem, esse processo nos leva a pensar que deve existir um momento em que a empresa, ao ver o preço cair no mercado, encontra uma situação em que é impossível continuar produzindo. Isso pode ser observado nessas curvas de custo. Vejam o que acontece quando o preço caiu de P3 para P2. Ao valor P3, a empresa produzindo a quantidade Q3, temos, para cada unidade vendida, a empresa recebe P3, gasta um nível bem menor em termos de custo variável, gasta mais um tanto por conta do custo fixo, portanto, o custo total por unidade produzida fica inferior ao preço do mercado. Já na situação Q2, a empresa cobre apenas parcialmente seus custos totais. Nessa situação, convenciona-se então dizer que o ponto de fechamento da firma ocorre a partir do momento em que os custos variáveis não podem ser pagos. Isso acontece apenas a partir do ponto de mínimo custo variável médio. Se o preço cair para P1, reparem que a empresa não recebe por unidade produzida sequer o suficiente para comprar os seus insumos. Temos então uma situação em que a curva de oferta da firma acaba sendo definida pela própria curva de custo marginal até um preço mínimo que corresponde ao valor de custo variável médio mínimo. Abaixo desses valores, a empresa não conseguiria operar. Concluímos então que a curva de oferta da firma é a curva de custo marginal acima de valores de P que correspondem ao valor de mínimo custo variável médio. Abaixo do custo variável médio mínimo, a empresa produziria zero, não entregaria nada no mercado. E assim concluímos essa aula de teoria de custos que nos ajudou a entender como a firma irá produzir. Vamos agora trabalhar em alguns exercícios de assimilação e nos vemos na próxima aula. Até breve!